tarde, amigos. Aqui os fala Matheus Tiburcio do canal Ciqueton, né? O Luciano Takaki, lá do Medium, ele fez uma resposta lá no... Não, lá do Trade Talk, fez uma resposta lá no Medium, certo? Deixar claro aqui que eu não tenho nada contra ele. Agora, é muito estranho que ele venha aqui fazer comentários, né? Extremamente desagradáveis, extremamente arrogantes, etc. Me chamando de desonesto, etc. E lá no Trade Talk ele me trate de uma... Não, no Medium, ele me trata de uma maneira extremamente polida, etc. Isso aí é dependência de domínio, né? Mas tudo bem, certo? Eu não tenho nada contra ele. Ele lança lá alguns pontos que são os seguintes, né? O primeiro ponto que o ponto lá sobre o farisaísmo, ele não entende nada, né? Ele faz lá uma mistura de termos e não entende, né? O negócio lá da Humra, parece que ele não entendeu, etc. Mas tudo bem, vamos eliminar aí essa parte, né? Porque isso aí ele não conseguiu responder de jeito nenhum. Tá? Agora, no que alguém precisa ser, ainda que ele interprete farisaísmo como legalismo, não se segue daí que alguém precise ser um sacerdote para ser legalista. É um non sequitur, certo? Veja, aí nós temos o ponto acerca da literatura pagã, né? Que a literatura pagã é algo que é amplamente recomendado até pelo Don Williamson, né? Ele fala que ele usa o argumento de que nenhum padre tradicionalista recomenda a literatura pagã. Você já tem um exemplo em contrário. Dito isso, ele recorre a uma interpretação, tá, da instrução de São Basílio Magno por aquele Monsenhor Gomes, né? Se não me engano é Jean-Jacques Gomes, né? Só aqui deixar explicar uma coisa bem claramente, né? Porque é moda agora, nesses argumentos, nesses meios católicos tradicionalistas, alguém citar uma autoridade, né? Geralmente algum teólogo ultramontano, né? Muito antigo e esquecido já, né? Que praticamente não é mais reeditado, passou séculos sem ser reeditado, né? Então, o Monsenhor Gomes, né, era um francês que ele foi estudar, salvo engano, na Boêmia, na época do Império Austro-Húngaro, por causa dos fechamentos da Faculdade de Teologia. Que quando ele voltou, né, ele era doutor em teologia, certo? Mas ele era notável principalmente como um pedagogo. E ele teve uma proposta pedagógica muito atípica, que era a seguinte, certo? Ele trazia a público nas escolas que aderiam ao programa dele, né, versões dos clássicos pagãos expurgadas das partes que ele considerava obscenas, etc. Com razão. Né? Aí ele dava alguns argumentos filológicos e teológicos para tentar defender isso. O problema é o seguinte, é que ele não é lembrado como uma autoridade patrística. E, aliás, ele não só não é lembrado como uma autoridade patrística, como o entendimento das fontes dos teólogos ultramontanos franceses é notoriamente ruim. Diga-se de passagem, o maior oponente do Monsenhor Gomes era o cardeal Pitra, né? Foi o maior oponente e o notável que mais se envolveu na controvérsia com o Monsenhor Gomes, né? O Dom Pitra, que depois foi feito cardeal Pitra, né? E o que é que acontece? Acontece que hoje em dia, em todos os livros, em toda a bibliografia sobre patrística, quem é considerado um dos maiores notáveis acerca da patrística no século XIX é o cardeal Pitra. O cardeal Pitra é lido até hoje como notório intérprete e filólogo dos textos patrísticos
filólogo. O Monsenhor Gomes é completamente esquecido, né? Então, não é uma boa autoridade. Não é uma boa autoridade. Aliás, tomem cuidado com essa parte. Tomem cuidado com essa parte filológica desses autores ultramontanos, né? Outro dia, uma pessoa me trouxe uma citação do Catecismo do Concílio de Trento, feita pelo Monsenhor de Segui, né? Mas aí acontece uma citação muito estranha, né? Sobre o inferno ser em médio terra. Acontece que a citação é uma interpolação. Não faz parte do texto do Catecismo do Concílio de Trento, né? Então é bom a gente ter cuidado, né, com quem se vai citar como autoridade. E ainda pela interpretação do cardeal Pitra acerca da obra da instrução de São Basílio, você não pode concluir de jeito nenhum, não se segue de modo algum que a literatura pagã seja algo desaconselhável. Não, o Monsenhor Gomes, né? Estou confundindo. Ainda que a interpretação do Monsenhor Gomes seja correta, não se segue daí que a literatura pagã seja desaconselhável ou que o São Basílio Magno defende que a literatura pagã seja algo desaconselhável, certo? É uma coisa muito estranha, né? Você vê que, por exemplo, ele usa uma série de argumentos muito confusos que Santo Tomás teve de pedir permissão para consultar uma obra, para consultar as obras de Aristóteles, né? Agora, espera. Não é porque houve, em algum momento, em um determinado contexto, né, de claustro, né, etc., ou algum tipo de lei disciplinar que há muito tempo, né, foi revogada, ou mesmo que não é bem recebida entre os teólogos posteriores, ou pelo magistério posterior, né, não é por isso que você pode, a partir daí, concluir que é possível estabelecer novas regras, né? Ele fala que é preciso haver uma leitura regrada de algo. O problema é que você não tem mais esses parâmetros para estabelecer essas regras, né? E as deduções que ele faz são, no mínimo, problemáticas. Em seguida, ele usa ele fala, menciona... É estranho porque é o seguinte, né? E esse povo católico tradicionalista do Brasil, eles não entendem a diferença entre o ex-aliquo e o in-aliquo, que está presente em Santo Tomás, nas Disputationes de Veritate, né? Ele acha que as conclusões que ele extrai da obra de um determinado santo estão contidas na obra desse determinado santo, mas não estão. Ainda que você tivesse de fato feito uma dedução e uma demonstração válida, o que ele não fez. Uma demonstração correta, né? No caso dele, não é nem correta e nem válida, né? Ou seja, uma coisa é o que o santo falou, outra coisa é o que ele disse, é a conclusão que ele quis tirar a partir disso, seja ela verdadeira ou não. Mas você não pode querer dizer que é apenas um repetidor de um determinado santo, né? Aí ele usa lá, menciona lá uma passagem das Confissões de Santo Agostinho, em que Santo Agostinho lamenta, né, o erro que veio para ele na educação, né, muitas vezes pelas letras, mas ele fala lá, né, o problema não estava nas letras, o problema estava no erro, né? O problema não estava na forma. O problema está presente no erro que uma determinada doutrina possa transmitir. Em um
contexto de educação de crianças. Então, eu não sei como é que ele quer concluir a partir daí que não se pode... Ele usou o exemplo, não se pode concluir daí que não se pode ver o Death Note. Porque eu não entendo qual é a doutrina que o Death Note quer passar. Agora, é muito estranho. Ele faz lá umas considerações muito confusas acerca da forma acidental na arte, certo? Que provavelmente é mimesis do Nugget, né? Provavelmente isso é mimesis do Nugget, né? Que o Nugget não tem a mesma opinião que ele também sobre a literatura pagã, né? Ele recomenda expressamente que entre os livros que se deve buscar para atingir a sabedoria estão várias obras da literatura pagã, né? Com vários diálogos de Platão, várias obras de Aristóteles. Ele recomenda também Prometeu Acorrentado, né? De Ésquilo. Recomenda Antígona de Sófocles, né? Está naquela lista de livros para se atingir a sabedoria, né? Salvo engano, tem também a Ilíada e a Odisseia de Homero, a Eneida de Virgílio, ou seja, nem o Nugget defende isso aí, que essa tese que ele quer. Isso aí é o que Aristóteles chama na retórica, né, de a tese que era defendida a qualquer custo. Se uma tese precisa ser defendida a um custo extremamente contraintuitivo, é um sinal muito forte que ela é uma tese fracassada, né? É na tópica, nos tópicos que Aristóteles fala disso, né? Não é na retórica, é na tópica. Perdão. A tese que é mantida a todo custo, que isso aí é um sinal fortíssimo de que uma tese é ruim. Então, é muito estranho o seguinte, né? Que ele ao mesmo tempo sustente que o problema do anime é fazer os jovens terem uma imaginação exacerbada e ao mesmo tempo ele acha que os animes, né? O problema dos animes é fazer as pessoas serem frias, cínicas, hedonistas, né? Ele usa um termo muito engraçado que é onanista, né? É estranho você ver a maneira como certas pessoas tentam mimetizar discurso, mas tudo bem. Eu já tive esse problema também, né? Olha, se a imaginação, né? Se ele acha que a imaginação... Como é que ele acha que a imaginação, ao mesmo tempo, leva as pessoas para fora da sua realidade e diz que o problema do anime é que... Ou melhor, fora da sua realidade imediata, né? Para fora da vida ordinária, e ao mesmo tempo diz que o anime cria pessoas que são obcecadas pela sua vida ordinária, que não veem o maior propósito na sua vida, né? Que a vida ordinária, que a satisfação de prazeres, etc. Né? Eu realmente não entendo como ele harmoniza estas duas afirmações. Certo? Eu nem me lembro se eu falei já disso aqui nesse vídeo, mas você tem também uma confusão nesse texto dele, né? Que é uma confusão muito comum entre conversa ao catolicismo, né? Que é essa ideia de que más ações em uma vida ordinária refletem a aceitação de uma determinada doutrina.
Isso é uma tese muito típica dos conversos, principalmente ao catolicismo no Brasil, mas isso não é catolicismo, né? A pessoa pode ter ações desregradas e ainda assim não partilhar de nenhuma doutrina herética. E vice-versa. Né? Principalmente porque o que ele se refere é a comportamento social. Né? Agora, essa correlação aí que ele faz entre o anime, né, e o enlouquecimento da juventude japonesa, né, pode ter um pouco de verdade, mas isso me parece um post-hoc ergo propter hoc, né, porque ele não tenta estabelecer uma relação causal. É perfeitamente possível aí que o anime seja até mesmo uma influência boa, mas que é contrabalançada por uma série de outras questões. Por exemplo, os vários programas de engenharia social, né? O decadentismo que surge nos momentos de crise econômica, indecisão econômica, né? A ausência de uma religião muito clara no Japão, a ausência de uma religião que ela possa dar coisas boas para as pessoas, né? Na verdade, a própria desmoralização da religião em geral no Japão, né? Não é claro. Não é líquido que disso aí você possa concluir que os animes são uma má influência. Que é o que ele diz que isso é uma análise de comportamento. Também não é lícito você concluir que também não é líquido, né? Não é líquido. Também não se segue que você possa concluir a partir daí que os jovens têm interpretações que esses jovens que têm problemas, né, têm interpretações sobre doutrinas de anime, né? Sobre se alguma doutrina está sendo ensinada ou não no anime, né? É muito complicado você ver um pecador qualquer e querer pensar que ele é gnóstico, que ele que o pecado dele é por ele ser gnóstico, o pecado dele é por ele ser modernista, etc. Né? Assim como, né? Não, também seria algo reprovável se, por exemplo, viesse algum defensor do concílio dizer que o fato de alguém ser louco, né, de alguém ter problemas morais em ambientes católicos tradicionalistas é consequente da pessoa ser um defensor do catolicismo tradicionalista. Agora, é interessante que ele não tocou no ponto da correlação da loucura, né? Por que será? Por que será, né? Eu pedia lá pro povo dar testemunho, né? Não vi nenhum testemunho contra isso aí que ele falou. Não, melhor, contra isso que eu falei, né? Que o catolicismo tradicionalista é um ambiente que no Brasil tem muito louco, certo? Mas tudo bem, né? Agora, tem um ponto na obra dele que eu concordo. Tem um ponto dele, do que ele fala, que eu concordo, certo? Tem um ponto do que ele fala que eu concordo. Né? Que o
o anime, né, muitas vezes foi instrumentalizado por gente perigosa querendo criar desordem na cultura japonesa. Essa instrumentalização é algo que aconteceu, é o caso do movimento Superflat, né? Que, de certa forma, ele é um agente muito importante do enlouquecimento da cultura japonesa. Agora, aquela história. O enlouquecimento é algo que você pode ter nas obras de arte cristãs e obras de arte pagã, né? Por exemplo, né, eu acredito que a maioria dos estudiosos da arte gótica medieval vão dar interpretações perennialistas da arte gótica. E vão usar a arte gótica para defender o perennialismo, algo assim, né? E muitos outros vão também ter interpretações neocantianas da arte gótica, né? Como a interpretação de Panofsky e similares, né? Agora, não é por isso que essa é a interpretação correta, né? Agora, é interessantíssimo que eu não recebi aqui contestações sobre o meio católico tradicionalista, né? O que será? Pois então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até